seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Sua herança, Ele é nosso galardão. O seu olhar de graça, olha Ele olhando. Se a graça é o oceano, estamos afogando. Eu fogo na graça, o céu se une à terra como um beijo apaixonado. Diga isso forte! Levante sua mão direita e diga: não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Eu não tenho tempo. Ele me ama. Ele me ama. Ele te ama. Ele te ama. Obrigada, Deus, pelo teu amor. Me ama. Ele me A doce, sublime, suave, poderosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração nessa hora. Amém? Eu quero ler um texto em Isaías 61 para começarmos a refletir um pouco no que a palavra de Deus tem para nós nesse momento. Isaías 61 é um texto bem conhecido, porque é o texto que Jesus leu quando ele entrou na sinagoga e começou o seu ministério. Ele abriu o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos cegos, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e a dar aos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto
e vestes de louvor, em vez de espírito angustiado e deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros e renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. E todos os que virem os seus descendentes os reconhecerão como família bendita do Senhor. Aleluia! Vestes de louvor em vez de espírito angustiado e deprimido. São estas vestes que Deus quer trocar de cada um que aqui está com o coração angustiado e deprimido nessa tarde. E eu quero começar pela conclusão. Eu tenho um hábito de que quando eu vou ler um livro, eu gosto de primeiro ler a conclusão. Por quê? Porque a conclusão, quem escreve sabe disso muito bem, quando você começa a escrever um texto, você faz uma introdução onde traça os objetivos daquilo que você vai desenvolver depois, você vai discorrer no desenvolvimento. Então, no desenvolvimento, você vai no passo a passo da história, no processo da história. Agora, quando você chega à conclusão, você tem que fechar. Os objetivos têm que ser concluídos, portanto, a conclusão remete à introdução. A gente vai para a introdução e, novamente, a gente retoma os objetivos para fechar a história. E eu estou falando de um hábito que eu tenho para ler um livro. Só que cada livro que se escreve tem uma história de vida nele. E nós vimos aqui um relato de uma história viva, real, para cada um de nós, onde nós vimos a introdução, o desenvolvimento e vimos a conclusão. Então, começar com a conclusão, eu gosto muito disso, porque é na conclusão que se retorna, aguardando a surpresa do que se retorna. Há sempre algo novo quando você vai concluir qualquer coisa, porque o presente impõe ir ao passado para concluir, para deixar, para resolver, para liberar, para poder ir em direção ao futuro. Conclusão de quê? Conclusão da infância, conclusão da adolescência, conclusão das histórias de vida que passamos, conclusão das adversidades e tragédias da vida, das dores guardadas, das angústias vividas, de tudo que tem no nosso coração guardado e recalcado, que tem roubado de nós a capacidade de viver uma vida bem-sucedida, uma vida de qualidade, uma vida feliz. Quantos querem ser felizes? E todo ser humano quer ser feliz, mas tem feito exatamente coisas que levam à infelicidade, porque estão com tantas questões guardadas dentro do coração, e não vão lá ao passado para concluir. Concluir história, para quê? Para seguir para a vida adulta em direção à maturidade. Jesus disse em João 10:10, duas partes essenciais para a gente compreender a nossa vida aqui nesse mundo. Jesus diz: o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Primeira coisa, há um ladrão, é isso que Jesus está falando. Há um ladrão, há um inimigo que quer roubar. E o que ele quer roubar? Ele quer roubar a nossa vida, a nossa identidade, o sonho de Deus para nós, a história que Deus escreveu para nós. Ele quer roubar, matar e destruir. Eu creio que o testemunho que Lu deu aqui hoje, com essa história que mexe tanto com a gente, é exatamente
uma expressão vívida do que Jesus disse em João 10:10. O ladrão veio para roubar e ele entra sorrateiramente. E ali, quando ele rouba, ele mata. E mata para destruir a próxima geração, para destruir a transmissão geracional, para deixar uma marca de dor tão grande na vida de alguém, para que ela não queira realizar os sonhos de Deus, ou mais, que nem tenha sonhos, como a Luciana contou. Luciana falou de um relacionamento familiar, de um pai ausente. Ela falou de como era o seu relacionamento com seu pai, do distanciamento dele, da relação pai-filha. Isso é importante a gente lembrar, porque quando Lúcifer estava no universo celestial, que ele olhou para o trono de Deus, ele disse: eu me assentarei no trono de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. O que ele estava dizendo? Eu quero ser igual a Deus, eu vou sentar no trono dele. Entraram no seu coração sentimentos que levam à destruição. Naquele momento ele olhou para o trono de Deus, entrou no seu coração a inveja, a soberba, o egoísmo, o orgulho, a independência de Deus, e ele quis ocupar o lugar de Deus. Ele era Lúcifer. O que significa Lúcifer? O nome? Anjo de luz. Ele era anjo de luz, querubim ungido, aquele que estava ali ministrando a música lá nos céus. Quando a gente lê em Isaías que os anjos estão diante do Senhor dizendo: santo, 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 isso significa que tem um louvor lá no céu, uma adoração permanente lá no céu. E ele fazia parte dessa adoração. E quando ele quis ser igual a Deus, diz a Bíblia que ele perdeu ali naquele momento o seu lugar, ele foi expulso do céu, e na queda ele se transforma de luz em trevas, porque ele passa a ser Satanás, príncipe das trevas. O que era luz virou trevas, e ele perdeu a identidade, e a estratégia dele é roubar a minha e a sua identidade. É isso que ele quer roubar. E quando ele entra no Éden, que ele convence a Eva a desobedecer, ele estava ali naquele momento roubando a identidade de Eva. Ontem eu falei sobre isso, que entraram no coração dela medo e vergonha, e aí distanciou de Deus. Então ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser igual a Deus em dois atributos essenciais que Deus é para a criação, para o ser humano, para a humanidade. Ele queria, em primeiro lugar, ser criador. Em segundo lugar, ele queria ser pai. Primeiro, porque Deus criou todas as coisas. Deus é criador. E segundo, ele não só criou, como nos adotou, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então Deus é nosso pai. O apóstolo Paulo diz que nós podemos chegar diante do Pai e dizer: Abba, Pai. Abba, Pai. Abba é pai. Pai duas vezes. Então Abba, Pai é papai. Papai, painho, né? Como é que vocês falam aqui? É painho, né? Papai. Então Deus é esse papai da intimidade. Então ele não só nos criou, como nos transformou em filhos. Satanás queria ser igual a Deus, e ele queria ser igual a Deus também como criador. E ele não cria nada, só copia e distorce. Ele é o pai da pirataria, porque ele pega tudo e quer fazer igual, mas é falso. Mas ele queria não só ser criador, ele queria ser pai. E a única paternidade que a Bíblia outorga a ele é pai da mentira. Então ele não é pai de nada. Ele não é pai de nada. Ele inventa uma paternidade. Mas como que ele inventa essa paternidade? Ele trabalha
nas falhas da paternidade, para deslocar o lugar do pai do coração de uma filha, de um filho, para que ele possa roubar a paternidade e para que ele possa tirar da filha o direito de se sentir amada por um pai, protegida por um pai e encontrar segurança no pai. Então, o que ele faz? Ele criou o vazio da orfandade. Filhos que se sentem órfãos de pais vivos. E isso aconteceu na família da Lu. Ela se sentia órfã de um pai vivo, porque seu pai não estava lá dentro de casa, para ir à cama dela à noite e dar um beijo de boa noite, para dizer todos os dias que ele abençoava. Ela quase não o via. E quando o coração dela se fechou para ele, se distanciou dele, que ela conta aquele momento onde ela vê o seu pai com a outra mulher, ali o coração fechou. E quando o coração fecha para um pai, é tudo que Satanás quer para implantar o sentimento de orfandade. E com o sentimento de orfandade, o que ela diz? Vou sair de casa. Isto é, não preciso mais de você. Posso viver sem você. Vou sair de casa e não quero mais este homem como meu pai. O que é isso? Desonra. Desonra. Aí está lá em Efésios. Efésios capítulo 6. E vós honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Provérbios 30, versículo 17 diz: aquele que menospreza o pai e não bendiz a sua mãe, corvos do ribeiro arrancarão seus olhos e pelos pintões da águia serão comidos. Provérbios 30, 18. Sabe o que significa esse versículo? Perde a sabedoria da vida, porque perde a visão. Ela ficou 3 anos sem visão. 3 anos ela ficou tomando atitudes para confrontar o pai. 3 anos ela queria ferir o pai de alguma maneira, com toda a humilhação, a vergonha, a dor. O coração foi fechado com a ira. O coração foi fechado com a ira. Quando o coração fecha com a ira, também fecha para o amor. Entenda isso, querida. Se você abriga a raiva no coração, se você abriga a revolta no coração, se você fecha o coração com a ira e a revolta, também está fechando o coração para amar. Porque a dor produzida pela ferida aberta por um pai impede que uma pessoa tenha a livre expressão do amor dentro dela. Não consegue amar. E esse testemunho é o relato exato disso, o que aconteceu dessa dor. Até que alguém diz: vai lá e perdoa seu pai. Alguém movido pelo Espírito de Deus que vai através da palavra de Deus e diz: vai lá e perdoa. Não importa o que ele fez, perdoa. Naquele dia que Luciana entrou pela casa dela e que falou: pai, eu te perdoo, você me perdoa. Naquele dia ela devolveu a honra ao pai. E quando ela devolveu a honra, ela ganhou a visão de novo. Os olhos se abriram. E Deus fez ali, porque Deus precisava trabalhar na vida dela. Porque o que ela iria passar logo daí adiante, ela precisava ter feito esse concerto com seu pai. Vocês imaginem se toda essa tragédia tivesse acontecido e a Lu ainda tivesse no coração fechado com a ira, pela humilhação sofrida, pela vergonha, pela dor, pela decepção. O que seria da vida dela?
Mas Deus foi lá e ela devolveu a honra. Como filha, ela estava ali liberada naquele momento. Ali naquele momento, quando o pai falou que ele também tinha errado, que ele pediu perdão, e ele disse que tentou protegê-la, porque queria vê-la casada, vestida de noiva, formada, sendo abençoada. Naquele momento o pai dela liberou a bênção para a vida dela. A bênção do casamento, a bênção da família. Ela não edificou a família dela em cima do rancor e da falta de perdão, porque o relacionamento foi consertado. Quantos estão aqui que têm relacionamento rompido com os pais? Que têm construído famílias em cima da ira, da ferida na alma, da amargura, e tem vivido uma história de dores, tem repetido histórias, porque tem tido dificuldades de relacionamento, e olha quando vem os filhos, e muitas vezes os filhos repetem histórias. Eu conheço as filhas da Luciana. Luciana é honrada, as filhas dela a honram, porque ela tem uma história de honra. A semente ficou plantada naquele dia para gerações seguintes. Aleluia! Queridas, é tempo de conserto. Deus te trouxe aqui nessa tarde para você poder consertar a sua vida. Porque Deus tem uma história para você, mas dessa maneira você tem sofrido e muitas vezes não tem percebido que toda dor que tem sido guardada no coração tem revertido em doenças no corpo, e todas essas doenças têm te impossibilitado de ser feliz. A falta de perdão está no cerne das questões mais profundas do ser humano, das questões que mais produzem doenças emocionais, que roubam anos de vida, de liberdade, além de produzir a morte. Falta de perdão leva à morte, queridos. Falta de perdão leva à morte. Na vida cristã, a falta de perdão leva a uma vida infrutífera, cheia de oscilações emocionais, altos e baixos, obstruindo o processo de crescimento e desenvolvimento espiritual. A falta de perdão mancha as vestes. São vestes sujas. Vestes sujas, porque a falta de perdão adoece o espírito. Há anos no meu trabalho clínico eu tenho constatado essa realidade. Questões profundas de perdas que apontam para o perdão como a saída para a liberdade e a cura emocional. Há anos. Quantas mulheres que têm sofrido todas as consequências, muitas vezes porque lá na história de vida soube que o pai queria um menino e ela nasceu uma menina. Aí cresce com a revolta no coração. Aí tenta chamar a atenção pelas competências. Aí se transforma naquela menina briguenta, agressiva, chefe dos meninos da rua, que briga com todo mundo, que bate, igual o menino, né? E aí é aquela que fala assim: eu defendo todo mundo, mas está lá com o coração ferido, porque tem uma rejeição guardada dentro. Uma rejeição no coração vai crescendo com essa ferida, e Satanás trabalha nas feridas da alma de uma forma a intensificar as dores, porque ele veio para roubar. E aí cresce, e aí o discurso calado dentro da alma é: ninguém nem vai perceber que eu não sou um menino. E faz tudo para ser forte, corajosa, guerreira, mas lá dentro ainda é uma menina frágil, precisando olhar para as suas questões, para poder resolver, para poder voltar, para poder concluir. Em Eclesiastes está escrito: melhor é o fim do que o começo. Não é como você começa, é como que você termina. O que você vai fazer com essa dor? O
O que você vai fazer com a rejeição? O que você vai fazer com a revolta? Porque quantas crescem com essa dor na alma e aí rejeitam a feminilidade, tem uma TPM horrorosa, cheia de enxaqueca, que quando vem só quer ficar no quarto escuro, para não se relacionar com ninguém, num comportamento regressivo ao útero materno. Porque o lugar mais escurinho e confortável que você ficou um dia na vida foi o útero da sua mãe. E aí quer se esconder lá, aí fica lá. Quantas também crescem e fazem uma rejeição ao pai por algum problema que o pai fez, se aliam à mãe e passa a ser confidente da mãe, vivendo as histórias da mãe e cresce com revolta de homem. E aí no coração está assim, não dá para confiar em homem. E casa, e leva todas essas questões para dentro de casa com ciúme possessivo. Um ciúme doentio, com medo da perda, porque o tempo inteiro está pensando que o marido também vai trair como o pai traiu, que o marido vai abandonar como o pai abandonou, e fica ali naquele ciúme possessivo, naquela insegurança, vivendo uma vida infeliz. Até que um dia todas essas questões começam a vir à tona, e aí começa a vir as angústias, que ficam lá obstruindo, aí vem junto com as angústias, depressões, as síndromes de pânico, do desamparo infantil, as hipertensões, os transtornos alimentares, a obesidade, muitas vezes para destruir o corpo da beleza, e até mesmo o câncer, porque muitas vezes o adoecimento está dizendo de algumas coisas que estão lá e que precisam ser tratadas, e o câncer exatamente nos órgãos da feminilidade, mama, útero, ovários, trompas. São linguagens não ditas que estão guardadas lá, porque o sintoma fala aquilo que a linguagem não deu conta de lidar. Tudo aquilo que nós não compreendemos na nossa história de vida e que nós fechamos o coração, se transforma em obstrução para a felicidade. E aí começa uma busca obsessiva por felicidade. Mas a felicidade buscada está sempre do outro lado da rua. E a pessoa está aqui, está infeliz, está insatisfeita. E ela fala, minha felicidade está lá. E ela vai em busca da felicidade. E quando ela chega do outro lado, que ela imaginou que ia ter a felicidade, de novo, a infelicidade. Porque a felicidade não está em mudar de lugar, a felicidade está em resolver aqui dentro. Porque a infelicidade é resultado da nossa falta de aceitação da paternidade de Deus na nossa vida. Quem faz a nós somos seres da perda, queridos. Nós somos seres da perda. Davi escreve no Salmo 51, depois de ter pecado, ele diz, tu amas a verdade no íntimo. Deus ama a verdade no nosso íntimo, porque Deus sabe o que se passa na nossa alma. Eu fico pensando muitas vezes, quando Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração, um homem que nós conhecemos as falhas, que nós conhecemos a história, quantas coisas que Davi fez. Mas Deus diz que ele é um homem segundo o meu coração. Sabe por quê? Essa é a palavra de Davi, tu amas a verdade no íntimo. Diz por que Davi era um homem segundo o coração. Não é porque ele não errava, não. É porque ele era sincero diante de Deus, coração quebrantado. Ele chorava na presença do Senhor, ele pedia perdão, ele se curvava, ele se rendia diante do Senhor. Ele era sincero, sem cera. Sincero é sem cera. Na antiguidade, os escultores faziam aquelas esculturas de madeira. E aí eles pegavam a madeira para fazer a escultura, e muitas vezes a madeira estava cheia de buracos, cheia de defeitos. Aí o escultor ia lá, passava cera na madeira, nos buracos, tampava todos os buracos com cera, passava verniz,
e a escultura ficava perfeita. Quantos estão fazendo isso? Tampando seus buracos com cera. O que é cera? É tudo aquilo que nós buscamos para poder disfarçar a dor que está na alma. Quantos vivem rindo, contando piada, para poder fazer todo mundo rir, para ser aceito pelas pessoas, mas aqui dentro tem um coração sangrando. Isso é tampar buraco com cera. Somos seres esburacados, sim. Temos perdas na nossa história de vida, temos dores, temos angústia, temos sofrimento. Mas a palavra de Deus diz que Jesus veio para os quebrantados de coração. Porque quando na antiguidade pegava aquelas esculturas e ia para o oratório, quando botava no oratório que acendia a vela, quando o calor do fogo começava a aquecer a escultura, a cera derretia e os buracos apareciam. Deus está permitindo sim a luta na sua vida. Deus está permitindo sim o deserto. Quantas vezes você tem perguntado: Senhor, até quando que eu vou ficar sofrendo? Quantas vezes você, na angústia do seu coração, tem perguntado isso para o Senhor: não aguento mais ser infeliz. E aí está lá os buracos da alma. Os buracos, e Deus está permitindo o calor do fogo, Deus está permitindo o deserto, Deus está permitindo para que você pare para olhar para cima, para reconhecer seus buracos, suas faltas, as dores da alma, para poder encontrar a felicidade em Deus. Eu ouço muito discurso no consultório que as mulheres falam comigo: Ilma, eu tenho o direito de ser feliz. Por isso que eu vou chutar tudo para o alto, vou chutar minha família, e eu vou embora, porque eu tenho direito de ser feliz. E eu tenho perguntado: que felicidade é essa, em cima da infelicidade de pessoas que você botou no mundo, e que é responsável sim por elas? Não existe felicidade possível em cima da dor do outro. Não existe. Está se enganando, lá na frente vai chorar de novo. É tempo de conserto, está sofrendo todas as consequências disso. Portanto, o perdão, muito mais do que uma palavrinha difícil de entender, vem como uma porta que se abre para um caminho a percorrer, um caminho de compreensões do significado da vida, do propósito, da missão, um caminho onde se reconhece as perdas que precisam ser sentidas e choradas. Perdas. As perdas. Luciana falou das perdas. E não foi uma perda não, gente. Não foi uma perda. Às vezes a gente tem uma perda e aquilo parece que acabou o mundo da gente. Não é verdade? Às vezes não é nem perda de pessoas no sentido de morte. Às vezes é perda de um relacionamento. E a pessoa fica agarrada naquela dor, entra em depressão, se prostra, fica lá dentro, escondida dentro do seu quarto, não quer mais viver a vida, não quer mais servir a Deus. E agarra na dor, como vítima das circunstâncias adversas da vida. Não levanta a cabeça, não toma uma posição. Ela falou das perdas, ela tinha tudo para ser uma mulher amargurada, tudo. Ela tinha tudo para ter a vida destruída, ela tinha tudo, porque depois da perda veio a culpa. O que eu podia ter feito que não fiz? E a culpa é a estratégia de Satanás para nos destruir, porque ele é acusador. Ele é acusador. Quantas vezes ele vai e manda mensagens satânicas para você, te acusando? Lembra daquele aborto que você fez lá no passado? Não tem mais jeito para você. Você nunca mais vai ser feliz, porque você tem essa culpa. Ele fica lá, ó. Coisas que você já confessou para Deus, que já veio para o Senhor, que já confessou, mas que não se apropria do perdão.
não se perdoa, porque o acusador está direto lá te acusando. Quem é você? Uma amiga minha, que eu trabalhei com ela, ela se converteu. E aí logo no início da sua carreira cristã, ela recebeu o renovo do Espírito Santo de Deus, foi batizada no Espírito Santo de Deus, aquela alegria toda na alma. E ela estava em casa orando, toda feliz. E daí a pouco veio na mente dela assim: você está esquecendo o que você já fez? Olha a vida suja que você já teve. Olha como você foi promíscua. Não tem mais perdão para você não. Lembra todos os homens que você transou? E aí começou a jogar tudo na cara dela. E ela desesperada ligou para mim e falou: Ilma, não tem mais jeito para mim. Eu recebi o batismo do Espírito Santo, mas aquela alegria toda que eu recebi, agora eu perdi tudo. Porque veio tudo na minha vida como um filme, eu me vi naquelas situações. E naquela hora eu falei com ela: quando vier esses pensamentos, você só vai repetir um versículo: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Toma posse do perdão. Toma posse do perdão de Deus. Porque aí toda a culpa, né, já foi carregada na cruz do Calvário. A sua culpa já foi carregada, minha irmã. Para de sofrer. Uma paciente minha tinha todas as doenças possíveis. Ela tinha gastrite, ela tinha tanta doença. Aquela moça vivia nos médicos, médico nenhum resolvia o problema dela, remédio nenhum tirava os problemas dela. Até que um dia ela para e fala: Irmã, preciso te confessar uma coisa. E me contou um relacionamento que ela teve dentro da igreja com um rapaz casado. E quando ela engravidou, o rapaz falou: se vira, eu pago o aborto. E no desespero, a mãe dela dizia assim: você é feia, homem nenhum vai gostar de você. E ela cresceu se achando feia, com um sentimento de menos-valia, com todo aqueles complexos de inferioridade. E naquele momento, quando ela começou a me contar tudo isso, e ela falou: eu pensei que não tinha mais jeito para mim, eu aceitei o que ele falou, fui e fiz o aborto, e desde então eu sonho com a criança pelas madrugadas, eu tenho um pesadelo da criança chorando, e eu não tenho mais paz na minha vida, e eu acho que o Senhor nunca vai me perdoar. E naquele momento que eu orei com ela, a palavra de Deus diz: aquele que confessa e deixa, encontra misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E Ele nos dá vestes novas. E ali naquele dia ela foi curada, restaurada, tomou posse do perdão e ficou livre da culpa. Porque depois da culpa que lutei, veio a solidão. A solidão de ficar sozinha, de se acolher no colo de uma pessoa que tinha um carinho por ela, mas não era mais o colo do pai, não era mais o colo da mãe. A solidão da alma, a solidão que fica aqui dentro. E aí a culpa e a solidão vão produzindo a amargura, a ira. E aí a pessoa que foi o objeto da tragédia, cresce dentro do coração um ódio. E o ódio, ele nos afasta da presença de Deus. Quando a amargura vem, a palavra de Deus diz que nós não podemos deixar nenhuma raiz de amargura. O texto diz: não se privem da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e muitos por ela sejam contaminados. A amargura é o câncer da alma. Quando a amargura vem, a sequência é o ódio. É um ódio intenso. A amargura nos priva da graça de Deus. A amargura nos afasta de Deus. A amargura tem raiz, sabe aquela calçada que tem aquela árvore velha, com as raízes todas expostas, e que alguém chega para você e fala: tem que cortar essa árvore, porque ela está arrebentando a calçada, mas ela vai arrebentar o muro da sua casa também. E depois que ela arrebentar o muro, que é o muro da proteção, ela vai arrebentar a sua casa também. E a gente não entende, você deixa a árvore lá, está tão bonitinha. Por quê? Porque mascarou a dor.
Só que as raízes vão crescendo e vão entrando sorrateiramente. Abre rachaduras no muro da sua alma, abre rachaduras no seu coração, e quando abre rachaduras, aí os insetos vão entrando, os bichinhos vão entrando, vão corroendo a sua capacidade de amar, vão corroendo a sua vida e vai destruindo tudo. Quando você vê, as raízes já destruíram a sua casa, a sua família. É isso que Satanás faz, que ele que é o invasor, ele que é o ladrão, e aí ele vai trabalhando para destruir a nossa vida. Aí depois do ódio vem o desvalor, o sentimento do desvalor, quando ela diz um complexo de inferioridade, eu não sei falar, como que eu vou falar? 4 pessoas é multidão. Todo o complexo de inferioridade que foi tomando conta é um sentimento de menos-valia. A pessoa não reconhece suas próprias competências, não reconhece todos os atributos que recebeu de Deus, todos os recursos que tem, até que chega o momento do confronto. Queridos, a Bíblia conta a história de um homem que foi confrontado da mesma forma. Vocês conhecem a história de Jacó? Vocês conhecem a história de Jacó? E quando Jacó enganou pela bênção, ele enganou ali, ele faz uma negociação com seu irmão, ele engana seu pai, ele recebe a bênção da primogenitura que não era dele. Sua mãe fala: meu filho, vai embora que seu irmão quer te matar. Convence Isaac dele ir lá para Jacó poder ir para as terras dos parentes dela. O pai concorda, Isaac vai embora. A justificativa era para ele encontrar uma mulher da parentela. Ele vai para lá, chega lá, ele passa pela escola do sogro Labão. Aliás, cada um tem um sogro que merece, a sogra também. Então aí vem todas aquelas complicações familiares, porque chega lá, o sogro faz tudo para fazer com que ele ficasse lá. Então o enganador foi enganado, e para ele sair de lá foi uma luta, até que chega o momento do confronto. O passado sempre retorna. Ele soube que seu irmão Esaú estava vindo, e aí ele teve medo, e quando ele teve medo, ele usou as mesmas armas que ele sempre usava: a manipulação. E ali naquele momento, ele chama seus empregados e fala: olha, pega esse gado, pega esses presentes e vai andando na frente. E quando vocês se encontrarem com o meu irmão Esaú, que ele perguntar de quem esse gado, de quem tudo isso, você vai dizer: é do seu irmão Jacó, que mandou para te presentear. Manipulação, novamente querendo comprar. Não tinha mudado nada. A escola que ele tinha passado ainda não tinha mudado a sua mente, o seu coração, ainda era o mesmo. E aí Esaú diz: não preciso dos presentes dele, eu tenho tudo. Aí Jacó vai para voltar para sua terra. E quando ele vai, chega um momento que ele fala ali com a sua família: vocês fiquem aqui, porque eu tenho que descer ao Val de Jaboque. O encontro foi ser o Val de Jaboque, Luciana, porque quando chegou no Val de Jaboque, o anjo do Senhor apareceu lá, e começa durante toda a noite ali aquele processo com Jacó. E quando o dia começou a clarear, o anjo falou: agora eu tenho que ir, porque já está clareando o dia. Jacó falou: não te deixarei ir se não me abençoares. Ele tinha enganado pela bênção, fugido pela bênção, feito tudo pela bênção, mas não tinha se apropriado da bênção. Vocês lembram que a gente cantou muito tempo um corinho que dizia assim: o anjo perguntou: o que queres que eu te faça? Lembra? O anjo não perguntou isso não, gente. O anjo não perguntou. O anjo perguntou: qual é o teu nome? O anjo sabia o que Jacó queria e precisava. Quando o anjo perguntou: qual é o teu nome, isto é, qual é a tua nomeação, qual é a tua identidade,
E eu imagino que naquele momento, quando Jacó olhou para frente, e para poder dizer o nome, ele baixou os olhos, deve ter dito Jacó. O que significava Jacó? O trapaceiro, o enganador. Naquela hora, quando ele falou Jacó, isto é, ele falou, eu sou o enganador. O anjo falou, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste de enganador a príncipe de Deus. Nesse momento você não é mais enganador, você é príncipe de Deus. Nesse momento você não é mais órfão, você não é mais uma menina abandonada, você já não perdeu, não é a pessoa da perda e da tragédia, você é minha princesa, diz o Senhor. Mudou o nome de Jacó e mudou a sua história. Mudou a sua história. Cada um de nós tem um nome novo que está na palma da sua mão. Está escrito lá em Apocalipse. E um dia esse nome que já está escrito nós vamos conhecer. Qual é o teu nome? Que Deus mudou a sua história. Qual é o teu nome? Qual é? Isaías diz que Jacó foi criado, mas Israel foi formado na dor, formado na dor. E aí ele se transforma num novo homem. Queridos, um legado de dor não tem que definir um futuro de infelicidade. Guarde isso, um legado de dor não tem que definir um futuro de infelicidade. Deus quer te dar uma nova história, porque aí veio o perdão, aí veio a compreensão que ela foi preservada da morte, que o anjo do Senhor estava lá guardando, aquele mesmo anjo do Senhor, que acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus tem um plano em cada vida, uma nova história, e quando Deus escreve uma nova história para nós, essa nova história tem algo profundo que Deus quer trabalhar. Por quê, querido? Deus quer dar uma nova família. Luciana tem uma família linda, um ministério lindo. Então Deus dá uma nova família, mas não é só uma nova família que Deus quer dar. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 diz: para que consoleis a outros com as mesmas consolações com que fostes consolados por Cristo Jesus. Sabe o que é isso? A sua maior dor será o seu melhor ministério. Qual é a sua dor? É a dor do abuso? Quando você era tão indefesa, que vem alguém e invade exatamente a privacidade do seu corpo, com um sentimento estranho, e a dor ficou marcada na sua história de vida, e isso tem roubado a sua felicidade, e você tem sentido infeliz e tem sofrido. Quantos estão carregando uma história de abuso, uma história de rejeição, uma história de aborto, uma história de promiscuidade, tantas outras histórias guardadas? Um pai que rejeitou, que abandonou, que deixou no desamparo. Uma mãe que talvez não tenha cumprido o seu papel. A quem você precisa perdoar. Porque o mais lindo não é olhar para essa tragédia e encontrar elementos para se estruturar como pessoa, para sonhar de novo. O mais lindo é que Deus escreveu uma história para Luciana. Deus escreveu uma história para mim e para você. Uma nova história, uma história de amor. Por isso que melhor é o fim do que o começo. E quando Ele escreve uma história de amor, Deus quer que você se sinta amada. Porque a maior história de amor foi a que Jesus demonstrou por nós na cruz do Calvário. A nossa história foi escrita lá. Lá foi escrita a nossa história.
E aí você diga, seu marido canta músicas de amor para você, e por isso que você se sente amada. Quantos estão muitas vezes sofrendo a falta de amor em casa? Mas o verdadeiro amor, que não falha jamais, é o amor que vem de Deus. Eu quero que Celso cante agora o verdadeiro amor, porque o amor precisa estar na família. Mas se a família falhou, se falhou o pai, se falhou a mãe, se o marido falhou, esse verdadeiro amor que deveria ter na sua família, ele vem através da pessoa de Jesus Cristo. Porque ele diz: filha, eu te amo, e eu quero que você sinta o meu amor na sua vida. A história de amor, a história que Jesus Cristo fez por nós, é porque Ele quer nos resgatar com o seu amor. Número 9. Louvado seja Deus. Jesus tem misericórdia. Aleluia. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. A quem você precisa perdoar? A quem? Olha para o seu coração nessa hora. Quais foram as dores que ficaram marcadas na sua história? Por isso eu comecei com a conclusão, quando diz: não se faz luto esquecendo. Não se realiza o luto do acontecimento, senão partindo o pão da palavra, que diz a dor da perda. E é esse ministério que a Luciana tem hoje. Não se deixa origem à história que foi contada aqui, a não ser sabendo que se perde, graças à palavra trocada no presente. Não se liberta, a não ser através do processo de perdão. A quem se precisa perdoar nessa noite? Qual é a dor da sua alma? É a pasta. Qual é a dor da sua alma? Fé e razão. Qual é a dor da sua alma? O Senhor quer aqui, nessa noite, te curar. Você não pode sair daqui sem cura. Tá lá na frente, teve que ir lá pra frente. Lu, vem para cá que nós vamos orar. Não tem retorno não? Playback não tem como ter retorno. Que é, mano? Nós vamos, logo depois do louvor, nós vamos orar. Enquanto o Celso estiver louvando, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para frente. Mas você venha com seu coração dizendo: Senhor, aqui está o meu coração. Solta devagarinho pra ver qual é. Não. É essa mesmo. Foi com o passar do tempo que aprendi mais que é o amor. Não foi só com palavras, nem com gesto encantador, mas foi com o teu jeito e aceitar-me como sou. Despertou em minha vida o verdadeiro amor. É o amor, divino dom expresso em
de calor, despertou em minha vida o verdadeiro amor. É o amor, é o amor, divino dom expresso em forma de calor, despertou em minha vida o verdadeiro amor. Louvado seja Deus, esse amor que está cobrindo sua vida, o seu coração. Mas eu sinto que foi Deus que um dia nos uniu, formando uma família que fala e vive o amor, cumprindo-se a promessa em estar sempre entre nós, derramando em nossa vida o verdadeiro amor. Vamos louvar? É o amor, é o amor, divino dom expresso em forma de calor, despertou em minha vida o verdadeiro amor. É o amor, é o amor, divino dom expresso em forma de calor, despertou em minha vida o verdadeiro amor. É o amor, é o amor, divino dom expresso em forma de calor, despertou em nossa vida o verdadeiro amor. Que Deus abençoe ricamente todos vocês. Amém, aleluia. Aleluia, glória a Deus. É esse amor que o Senhor quer envolver seu coração nesta tarde. O amor que cura, só o amor cura. Pode ser que Satanás, e se vocês estão aqui, realmente ele fez isso, roubou de vocês. Talvez roubou a família ideal, o amor de um pai, de uma mãe, amor de irmãos, amor de um marido. E aí tantas portas foram abertas, que trouxeram dores. Mas nesta tarde Deus marcou para você uma nova história, porque Ele quer te curar. Aqui é o Val de Jaboque para nós. E Deus quer trocar a sua história e te dar uma nova história. E nós vamos declarar aqui para Satanás que melhor é o fim do que o começo. Porque Deus escreveu uma história. E daqui para frente você vai viver a história que Deus escreveu. Porque nós cremos que o Senhor é a cura. Nós cremos que Ele é a cura. Essa cura já foi decretada na cruz do Calvário. Quando Jesus estava lá com seus braços abertos, ali quando o sangue foi derramado, foi para perdão dos nossos pecados. Mas quando o corpo foi ferido, foi para cura. Cura do corpo, cura da alma, cura do espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. E você vai liberar perdão nessa tarde, porque Satanás está debaixo dos nossos pés. Ele é inimigo derrotado e não vai mais roubar da sua vida. Não vai mais roubar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando você libera perdão, você joga uma bomba no inferno, porque rompe-se as correntes, rompe-se as algemas, e você não é mais prisioneiro.
E eu quero pedir a pastora Luciana para orar, porque ela tem essa experiência de cura, de viver uma nova história, de perdão. E ela vai nesse momento ministrar, e nós estamos aqui intercedendo, todos os pastores da igreja, todas as irmãs de intercessão, estenda as mãos para cá, toda a igreja estenda as mãos para cá, porque nós declaramos que o inimigo não tem espaço aqui nesse lugar, não tem espaço, ele é inimigo derrotado, para fora daqui, não vai roubar de ninguém mais aqui, porque nós estamos revestidos pelo precioso sangue de Jesus Cristo, da autoridade, e os anjos do Senhor estão cercando aqui agora. Os anjos do Senhor estão cercando aqui agora e cercando a sua vida para essa vitória agora, em nome de Jesus. Pode começar a orar, Lu. Deus, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Nós aqui em comunhão, Deus, no mesmo propósito, Pai, na mesma visão, Deus. Nós aqui estamos entregando as nossas vidas, a vida de cada uma dessas mulheres, Deus, diante do Teu altar. Nós estamos aqui juntas, Deus, dizendo para o inimigo que ele não tem poder sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Que hoje, Pai, nós estamos sendo libertos pelo nome do Senhor. Em nome de Jesus. Cerca aqui, Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, venha em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, sem medida, Deus, aleluia, aleluia, Pai, em nome de Jesus, que o passado tenha ficado realmente para trás, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o novo do Senhor na vida em nome de cada de Jesus, um, Pai. E agora juntas, ó Pai, nós declaramos o perdão em nome de Jesus, sobre a vida daquelas pessoas que nos feriram, que nos machucaram, que nos magoaram, ó Pai. E agora nós estamos prontos, Deus, para receber do Teu Espírito, em nome de Jesus, vida nova, vestes novas, ó Pai. Porque hoje, agora, nesse momento, nós fazemos um propósito, ó Pai, de perpetuar a nossa geração, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Querida, deixa-me dizer uma coisa, olhe para cá nesse momento. É preciso devolver a honra. Quando você libera perdão, tem um trabalho a se fazer. Esse trabalho é poder chegar diante da pessoa e dizer: me perdoa, porque eu guardei ira no meu coração. Me perdoa, porque eu guardei mágoa no meu coração. Me perdoa, eu devolvo a honra. Pai, me perdoa que eu quebrei princípio e te desonrei. Mãe, me perdoa porque eu quebrei princípios e te desonrei. Marido, me perdoa porque eu não reconheci a sua autoridade aqui na família, e eu sou sua ajudadora, e a partir de hoje eu quero ser a sua ajudadora. Me perdoa, me perdoa. Coloca a mão no seu coração. Talvez alguém diga assim: mas já morreu. Você fala com Deus: Deus, Tu és meu Pai. Se eu tivesse tido a última conversa com meu pai ou minha mãe, eu teria dito: me perdoa. Então, como não está aqui, eu peço para o Senhor, coloca a mão no seu coração e começa a pedir ao Senhor para limpar seu coração, para tirar agora as vestes sujas, suja da mágoa, suja do ressentimento, suja da amargura. Peça ao Senhor, vai tirando toda veste suja, toda dor, toda ferida na alma. O Senhor está aqui passando bálsamo no seu coração. Ele está aqui passando bálsamo na sua alma. Bota a mão no coração e ora. Ora por você, ora pelo seu coração. Ora pelo seu coração. Peça ao Senhor agora: Senhor, limpa o meu coração completamente, Senhor. Eu quero uma veste nova no meu coração. Eu quero uma veste nova na minha alma. Em nome de Jesus, Pai. Aqui estão essas mulheres, Pai, que o Senhor escolheu para estar aqui nessa tarde. Oh Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora: passa o bálsamo no coração. Passa o bálsamo, Senhor. Vai curando, meu Deus. Vai curando, em nome de Jesus. Nós declaramos agora
que toda palavra lançada contra elas não firmará, irá perecer, porque maior é o Senhor. Ó Deus, nenhuma arma forjada contra as tuas filhas irá prosperar. O acusador está derrotado, porque elas estão confessando os seus pecados, Pai. Em nome de Jesus, cura. Passa o bálsamo agora, Pai. Dá paz ao coração. Envolve a cada uma com o manto da paz. Em nome de Jesus. Que elas saiam daqui leves, Pai. Que elas recebam a cura. Em nome de Jesus. A cura que vem do Senhor. A cura que foi conquistada por nós na cruz do Calvário. Que é direito nosso, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declara agora: eu estou livre. Em nome de Jesus. Satanás não tem como mais me acusar. Eu já estou perdoada. Em nome de Jesus. E vou viver a história que Deus deu para mim. Uma nova história de alegria, de felicidade. Aleluia. Isaías 53, versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas antigas, nem considereis as passadas. Eis que faço algo novo, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ele tem uma nova história para sua vida. É o Deus da nova história. É o Deus da nova história. Eu sei, Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo na nossa vida. Canta essa canção. Pai, obrigado por me escutar quando não podia me expressar. Suas lágrimas falavam por mim. Oh, Pai, Pai. Pai, sei que não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou, favor imerecido do Senhor. Pai, sou pequeno e não sei andar, mas contigo eu posso chegar, ir além onde meu Deus
Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor com alegria. Amém. Glória a Deus. Hoje à noite tem mais do Senhor para a nossa vida. Pode sentar um pouquinho. Senta um pouquinho.